E aí, gente, sejam bem-vindos aqui ao canal Saúde com a gente, Dicas do Léo. Você já sabe, né? Eu sou o Léo. Hoje a gente vai ter um bate-papo muito legal aqui sobre hanseníase. Eu não estou sozinho nessa live. Olha só quem está aqui comigo. A gente vai conversar, tirar todas as nossas dúvidas, né? Ou pelo menos todas que forem possíveis sobre hanseníase. E para isso eu trouxe a Tainá, que é farmacêutica, trabalha na Fiocruz especificamente com hanseníase. Tainá é minha esposa. Ela vai se apresentar daqui a pouco, mas antes eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar seu like. Desde já eu peço para você, se qualquer dúvida você tiver durante esse bate-papo sobre o assunto, usa o campo dos comentários aqui, que eu volto em outro momento aqui com a Tainá para a gente responder e sanar, como diz, todas as dúvidas, tá bom? A gente vai conversar agora, então espero que você goste desse bate-papo. Ele tem total relação com saúde pública, né? Afinal de contas, a gente está falando de uma doença, nós somos trabalhadores do SUS. E vai ser bem legal usar aqui a experiência da Tainá para esse nosso bate-papo. Então, Tainá, seja bem-vindo aqui. Obrigado por ter topado esse desafio, né? E conversar comigo e com a gente sobre a hanseníase. Mas primeiro, cara, quem é você? Fala aí pra gente. Oi, gente, tudo bom? Prazer, Tainá. Para quem não me conhece ainda, né? Afinal de contas, eu já apareci algumas vezes aqui no canal. Sou farmacêutica, formada desde 2017. Já fiz pós-graduação na área da farmácia. Trabalho hoje com hanseníase, mas já trabalhei em diversos outros lugares. Já trabalhei em hospital, indústria. Sou mãe da Liz Helena, esposa do Léo Sobral e carinha que aparece de vez em quando aqui no canal do Léo. Como é que, assim, pra gente começar, mas já sendo bem objetivo, como é que tá o panorama hoje da hanseníase no Brasil, né? Alguns dados recentes, enfim, o que você tem para falar pra gente hoje? Exato. Eu até peguei o número certinho, mas acho que a gente pode falar mais geral, né? Dos casos novos de hanseníase. O último boletim de hanseníase, ele estuda os últimos 5 anos, né? Vai até o ano de 2021. E ele fala em 120 mil novos casos de hanseníase no Brasil. E os estudos mais recentes mostram que o Brasil está no top 3 mundial de novos casos de hanseníase detectados, né, por ano. Então, de acordo com as avaliações, né, a gente só perde para a Índia. Então, é preocupante, é um dado muito alarmante, porque a hanseníase já é uma doença conhecida, estudada, você já tem muitos dados sobre, já temos enfim, muitas informações sobre a hanseníase, e ainda assim é uma doença tida que o Brasil ainda está ali no top mundial de novos casos de hanseníase, sabe? Sim, é uma doença antiga, né? A gente pode pensar que Exatamente. 120 mil, 120 mil casos hoje, se comparado ao número total de pessoas no Brasil, é um número muito pequeno. Sim, Mas, por demais. outro lado, 120 mil casos para uma doença tão antiga que já poderia ter sido erradicada há muito tempo, né? Exatamente, exatamente. Os primeiros relatos que a gente tem de hanseníase, né, que é a antiga lepra, são da Bíblia, Uhum. sabe? Ou seja, são informações já que datam antes de Cristo, que já existia a hanseníase. Tudo bem que naquela época era muito estigmatizada, a gente até pode abordar isso um pouco mais para frente, mas se você já tem relatos de uma doença, se você já tem estudos de uma doença, tecnicamente hoje em dia já era para a gente ter um Sim. pouco mais um pouco menos de casos sendo detectados, porque já é Uhum. uma doença muito conhecida, né? Hoje a hanseníase traz esse nome, né? Que é hanseníase, mas como você bem Isso. disse, era conhecida como lepra, né? Há muito tempo atrás, então tinha uma questão religiosa, tinha uma questão do pecado, tinha uma questão da separação social. Como Isso você aí. falou dessa coisa do estigma, a gente pode passar por isso Começar por agora, né? aí, Como é exato. que tá hoje? Como é que um paciente hoje com hanseníase, primeiro, como ele se vê dentro desse contexto do estigma e do preconceito social, e como que as pessoas ainda veem pessoas com hanseníase, né? Se for levar em É, consideração esse contexto pois é. antigo de estigmatizado, né? Ainda existe um pouco desse estigma que vem do religioso, né? A questão do pecado. Não necessariamente o pecado, mas pelos primeiros relatos serem bíblicos, ter essa relação com o pecado. Ah, a sua família, ou alguém da sua família fez alguma coisa de errado e por conta disso você hoje tem lepra, Consequência, né? né? Uma consequência desse pecado da sua família ou seu mesmo. Mas ainda assim, hoje em dia existe muito estigma, não por conta da Bíblia, mas por conta dos antigos leprosários. As pessoas que tinham lepra, como naquela época não se sabia como ela era transmitida, como é que você contraía a doença, elas eram separadas da sociedade. Geralmente essas pessoas eram enviadas para esses hospitais, né, conhecidos como leprosários, e elas ficavam lá dentro, presas durante, enfim,
até o fim da vida Uhum. praticamente, sem contato com a família, sem poder trabalhar, sem direito à dignidade, né, a ver os outros, ficavam lá dentro até a morte delas, enquanto elas eram meio que submetidas a algumas pesquisas, a estudos de medicamentos, tudo isso acontecia com essa pessoa. Então, hoje em dia, acho que ainda fica um pouco na cabeça das pessoas essa questão da separação. E a hanseníase, ela é uma doença que ataca muito a pele. Então, as pessoas que têm hanseníase costumam ter aquelas manchas no rosto, as bolas, os nódulos. Então, quando alguém olha, sabe, já olha com aquele ar de preconceito, porque você está vendo ali uma Uhum. pessoa com manifestações na pele. E aí você lembra que a hanseníase teve todo esse estigma ao longo do tempo, toda essa questão de separação, bota essa pessoa para um canto, e aí você já fica com medo de, opa, não vou chegar perto, não vou interagir, não vou estar ali com ele, porque tem alguma Não questão, vai sabe? tocar, Não né? vou tocar porque tem alguma coisa, não posso nem chegar perto. Sim. Existe isso, o que é muito ruim para o paciente. Então, essa pessoa, quando recebe esse diagnóstico, quando chega para ela essa informação da hanseníase, ela costuma ficar um pouco assustada, um pouco abalada, embora a gente sempre tente tratar também um pouco desse lado psicológico. A gente não tem psicólogo especificamente Uhum. para atender os pacientes de hanseníase, mas a gente sempre tenta conversar, explicar e tentar quebrar o tabu com informação, né? Você falou que não tem psicólogo, né? A gente vai entrar nessa parte já, mas é uma questão pessoal, quer dizer, pessoal não, é uma questão lá do seu laboratório, né? Mas a Isso, gente pode entrar nesse tópico no... Aham, das diversas formas de atendimento. Mas antes, sim. assim, já que a gente falou sobre essa coisa do estigma, do preconceito, do não quero ficar perto, da separação social, do não tocar, acho que a gente pode, antes de eu perguntar para você o que de fato é a hanseníase, né, porque acho que é importante a gente saber, esse toque passa hanseníase para as outras pessoas, precisam ficar com esse medo, com esse preconceito. Não. Então, não. A hanseníase ela é uma doença infecciosa, né? Mas ela é transmitida através do contato com uma pessoa doente e pelas vias aéreas, né? Respiração, Uhum. saliva, gotículas e tudo mais. Ela entra pelas vias aéreas superiores, a bactéria. Ela é causada por uma bactéria que entra pelas vias aéreas superiores. Mas a hanseníase ela é uma doença que precisa de um contato longo com o paciente doente. Então, não é o simples fato de você estar sentado do lado de uma pessoa que tem hanseníase que você vai pegar a Sim. hanseníase. Nem de dar Não um é abraço nem nela, dar um né? abraço, exatamente. A não ser, é claro, que essa pessoa tenha alguma mancha, alguma coisa que esteja na secreção, purulento, você meter a mão Sim, ali, catucar, né? E depois passar em você. Mas ninguém vai fazer isso. Um abraço é um abraço sim. simples, é um apertar de mão, sabe? Não tem problema. E esse contato rápido, esse contato um dia, 2 dias, não vai gerar nenhum problema para a Uhum. pessoa, né? Para quem não tem a doença. É necessário um contato prolongado, duradouro, sabe? Existem estudos que dizem que você precisa ter pelo menos 5 anos de contato, você tem que ter, sei lá, 20 anos junto com aquela pessoa ali sem tratamento para você pegar a doença, vamos dizer Uhum. assim. Então, geralmente, quando detecta-se uma pessoa com hanseníase, a gente faz todo um estudo na família. Se ela trabalha no mesmo local há muito tempo, pega o pessoal do trabalho para fazer os exames, né, os testes. Então, a maior forma de contágio é o contato prolongado e duradouro, né? Uhum. Constante e prolongado. Sim, e tá, beleza. E o que que é de fato a hanseníase? A hanseníase que a gente tem hoje é a mesma que a gente tinha, sei lá, Sim. 1000 anos atrás? Ela evoluiu como outras doenças evoluem? O que é a hanseníase? Sim, a hanseníase ela é uma doença infecciosa, como eu falei, é crônica, né? Porque ela vai ficar ali durante um tempo e ela é causada por uma bactéria. Essa bactéria ela tem um pouco mais de afinidade por células da pele, então acabam que as manchas que acontecem, né, as reações que acontecem na pele é porque essa bactéria tem um pouco mais de afinidade com essas células da pele e com células neuronais. Então acaba que ela degrada muito os neurônios, que não é especificamente o neurônio, elas comem a bainha de melina, que protege o neurônio e com isso a gente tem um comprometimento nessas sinapses, né, na transmissão dos neurônios. Então, muitas pessoas que têm hanseníase acabam tendo problemas nas mãos, nas pernas, nos nervos periféricos, que a gente chama. Dificuldade de movimentar a mão, a famosa mão em garra, porque não abre mais, não fecha direito, então fica com a mão meio travada, assim, em forma de garra. Formigamento nos pés, cãibras constantes, né? Porque não consegue mais mover direito a perna, mover direito os pés, e as mãos e os braços, que também compromete bastante. Tem como retroagir depois então que a doença
é tratada e o paciente é considerado curado. Essa mão de garra, por exemplo, ela volta ao normal ou ele fica com Ele essa questão fica, física? ele fica uma espécie de sequela, Uhum. mas com a fisioterapia, com o acompanhamento constante, a gente consegue sim, não reverter, né? Mas consegue melhorar a qualidade de vida desse paciente. Entendi. Então, assim, Tá mexendo no lugar errado, desculpa. porque eu tiro a mão, até É, perdi o raciocínio. Tá, beleza. Vou deixar aqui para porque aham. tava nessa tela, né? Sim, sim. Pensei que tava na transmissão, assim, embaixo. Câmera virtual transmite. Do outro lado. Tá. E como é que você desenvolve, quer dizer, vamos lá. Você trabalha na Fiocruz, né? Fundação Oswaldo Cruz, aqui na sede no Rio de Janeiro. Como é que é o seu trabalho com o paciente de hanseníase? Como é que funciona lá esse acompanhamento? Você falou, por exemplo, da questão de vocês não terem o psicólogo para tratar essas questões mais sociais, de separação, de até uma possível depressão por conta dessa Sim. separação, né? Mas como é que é o trabalho de vocês lá no laboratório? Exato. Eu trabalho no ambulatório Souza Araújo, que funciona dentro da Fundação Oswaldo Cruz, e lá a gente recebe demanda, né? Às vezes a própria pessoa que procura o ambulatório, ou às vezes por encaminhamento, a gente trabalha pelo SUS, né? Somos SUS, então as clínicas da família mandam pra gente, os hospitais mandam pra gente. E esse paciente ele passa por uma triagem no primeiro momento com uma médica dermatologista. Ela faz essa triagem, faz os exames. A gente detecta a hanseníase pela baciloscopia, que é um exame que você raspa um pedacinho da orelha, joelho, cotovelo, e esses raspados eles passam por um estudo no laboratório, e aí para detectar ou não a bactéria na pele da pessoa. E aí, dando positivo, essa pessoa começa o tratamento lá com a gente e nós temos toda uma equipe multidisciplinar para atender esse paciente. Temos uma enfermeira que faz aqueles primeiros atendimentos da enfermagem para poder ver se a pessoa está tudo bem, até faz um pouco da função do psicólogo, né? Porque Uhum. acaba que o enfermeiro é o primeiro contato que esse paciente tem, então precisa conversar, dar uma explicada. Nós temos a assistente social que também faz um excelente trabalho, onde faz a educação em saúde, explica para esse paciente o que, que é a doença e como é que vai ser a condução do tratamento dele a partir do momento que ele inicia. Uhum. Então, ela faz esse bate-papo, conversa com esse paciente, explica o que, que ela precisa, o que, que ele vai precisar fazer daqui para frente, como é que vai ser daqui para frente. Depois, ele passa pelo acompanhamento com o dermatologista, todos os meses. Ele vai ser acompanhado por um médico dermatologista e vai passar na farmácia para pegar os medicamentos Uhum. dele. E se houver a necessidade, a gente encaminha para fisioterapia ou para neurologista. Sim. Como é que a pessoa pode passar a observar algumas coisas que surgem no seu corpo ou na parte física, assim, de movimentação, que ela pode começar a pensar que pode ser uma hanseníase? Como é que a gente pode mostrar esses sinais de alerta? Geralmente são duas formas, né? A primeira é o contato constante com alguém que tem a Uhum. doença. Se por um acaso você mora perto, ou tem um vizinho que você vê sempre, que está sempre ali no seu ciclo de amizade ou familiar, de trabalho, enfim, que você sabe que tem hanseníase, e aí você começou a desconfiar de uma manchinha aqui, uma dorzinha ali, minha mão já está com uma dificuldade, estou sentindo muita cãibra, pé formigando, já é um sinal de alerta o contato, né? Eu tenho um contato com uma pessoa, então já é sempre bom procurar e ficar atento. Uhum. E a segunda, geralmente, são as manchas que aparecem no corpo. Elas são manchas vermelhas ou mais esbranquiçadas, e você tem perda de sensibilidade no local. Então, geralmente, você encostou, não está sentindo, botou alguma coisa gelada, não sente, ficou mais perto do calor e não sentiu, é um sinal de alerta. Uhum. Tem uma mancha com perda de sensibilidade, já liga o alerta para hanseníase. Entendeu? Sim, mas essa mancha, a gente tem muitas doenças, né, que tem Sim. mancha. Como é que é essa mancha? Além do aspecto dela, como é que é a questão da sensibilidade? Você tem perda real de sensibilidade, tanto É que 100% mesmo? 100%, tanto Uhum. no local da mancha. Elas são geralmente mais arredondadas, né? Quando existem tipos, mas ela pode ser uma mancha mais arredondada que eu digo não necessariamente Sim, sim. redondo, retinho, mas num formato mais arredondado, avermelhado nas bordas, meio marronzinho no meio, ou ela pode vir na forma de caroços.
alguns caroços geralmente no rosto, nos braços, pernas, e na grande maioria das vezes, porque no caso do caroço você não tem a perda da sensibilidade, mas nas manchas você tem. Você vai encostar ali no meio daquela mancha, você vai dar uma catucada ali e não vai sentir nada. Tanto que os testes clínicos que a gente faz lá no laboratório é encostar com palitinho para ver se a pessoa sente, colocar alguma coisa gelada para ver se a pessoa sente. A gente tem um álcool gelado lá que já fica no congelador, bota em cima e a pessoa não sente. E é onde começa a suspeita de que é de fato hanseníase, além, é claro, dos testes, dos exames laboratoriais. Entendi. Gelado o pessoal tem que tomar cuidado, né? Não com gelado, mas com o quente, né? Porque eu não sou dessa área, não trabalho com hanseníase, faço a menor ideia, mas eu imagino que uma pessoa, de repente, com dúvida em casa, sentir uma insensibilidade na pele por algum motivo, não coloque nada quente, porque por mais que você não vá sentir a Isso dor, aí. você vai trazer um problema para sua pele, né? Exato. Tanto que o quente não é testado. A gente testa o frio. Bota o Sim, álcool gelado e vê se a pessoa tem algum tipo de sensibilidade ao sim. gelado. Mas ao quente nunca, por conta do risco mesmo para a pele. Independente de qualquer coisa, Vai você queimar, vai vai queimar. ter. Exato. Exatamente. Assim, fala um pouco pra gente sobre os medicamentos da hanseníase. Sim. É, a hanseníase ela é tratada com antibióticos, né? Ela é uma infecção bacteriana, então precisa tratar com antibiótico. E são antibióticos fortes, né, pesados para o organismo. E a pessoa que tem hanseníase, ela trata com 3 tipos diferentes de antibiótico. Nós temos a rifampicina, a clofazimina e a dapsona, que são todos distribuídos pelo Ministério da Saúde. Então, não são medicamentos que um paciente consegue, por exemplo, chegar na farmácia e comprar. Você obrigatoriamente vai ter que procurar o SUS em algum momento para receber esse medicamento. Que é a referência no tratamento, né? Exatamente. Eu não sei como é que funciona um diagnóstico pela rede privada, mas muito provavelmente esse paciente da rede privada vai ter que ser encaminhado para algum lugar do SUS para conseguir fazer esse tratamento, porque Ou nem que seja pelo menos para ele pegar o medicamento, isso, né? exato. Isso. Mesmo que o médico do particular Sim. continue atendendo, em algum momento ele vai ter que ir numa clínica, num posto, num hospital de referência, num ambulatório para retirar esse medicamento. Mas são antibióticos, antibióticos fortes. Alguns antibióticos matam de fato a bactéria, outros antibióticos dão uma degradada nela, né? Só fazem ela ficar, ela parar de estar ativa, vamos dizer assim. Mas são antibióticos. E a gente fala que a partir da primeira dose, que pra gente não é a primeira dose, o primeiro dia que o paciente toma. Dose pra gente é uma cartela inteira. Os medicamentos são distribuídos numa cartela, inclusive depois pode até colocar uma foto da cartelinha. Ele é distribuído numa cartela que vem comprimido para 29 dias. Então, o paciente já recebe um tratamento para mais ou menos 30 dias. E conforme ele vai tomando todos os dias, né? A gente orienta sempre que ali perto do almoço ele tome o comprimido dele, que é uma duplinha, né? São 2 comprimidos, sempre perto do almoço, porque aí tá de estômago cheio, bem alimentado, não corre o risco desse paciente ter enjoo, tontura, nada disso. Acabou de comer, já tá ali fazendo a digestão, manda o comprimido para dentro. Ele vai tratar por 29 dias. E aí, quando acaba esse primeiro ciclo de 29 dias, a gente fala para esse paciente que ele para de transmitir a doença. Então, depois dessa primeira cartela, que para a gente é a primeira dose, ele já para de transmitir a doença. É bem semelhante a tanto a forma de... O fato de ser uma doença bacteriana, o fato de ela ser transmitida principalmente por vias aéreas, né? Bem semelhante com a tuberculose. Assim também como o paciente ele para de transmitir, se eu não me engano, a tuberculose para de transmitir ali nos primeiros 15 dias de medicamento, ele já para de transmitir a doença. Continua com a doença, mas não transmite mais para ninguém. Ele pode até já, talvez, tirar ali a máscara, né? Inclusive, precisa usar máscara um paciente com hanseníase? Não, então, precisa, mas como a hanseníase é uma doença que é de difícil detecção que eu falo porque a gente tem os exames que são certeiros, né? Fez o exame, vai diagnosticar se tiver ou não, ponto. Mas é difícil de você chegar ao diagnóstico de hanseníase, porque ela se confunde facilmente com outras doenças, como é o caso do lúpus. Muitos pacientes chegam pra gente dizendo que tratam lúpus há 10 anos, há 20 anos, e não tem lúpus, tem na verdade hanseníase, entendeu? Porque os sintomas são parecidos, as manifestações clínicas são muito parecidas. Então, para alguns médicos é difícil dizer assim, fechar, né, certinho o diagnóstico de hanseníase, por conta disso. Então, esse paciente, geralmente, ele não vai usar máscara, porque lúpus ele não tem necessidade de usar máscara.
entendeu? Mas quando ele chega lá pra gente, que realmente tem o diagnóstico fechado de hanseníase, ele já vai começar a fazer o uso da cartelinha e terminando aquele primeiro ciclo, ele já para de transmitir. Então já existe uma segurança para todas as pessoas à volta dele, entendeu? Eu estava fazendo uma comparação com a tuberculose, porque eu ia te perguntar que um usuário, quando ele começa a tomar o medicamento da tuberculose, ele tende ali no final do primeiro mês, início metade do segundo, uma melhora onde ele acredita que passou, que está tudo bem, e a gente nesse momento é que normalmente tem bastante casos de abandono. Existe essa melhora temporária para o tratamento de hanseníase ou o paciente ele não tem a melhora, então não tem esse risco de abandono. E como que acontece em casos de abandono? Como é que vocês fazem? Tá, então, no caso da hanseníase é curioso porque não acontece tanto essa melhora. Mas geralmente, assim, os pacientes que não têm muitas manifestações, né? Tá tudo bem comigo, Sim. tô aqui tomando, porque me diagnosticaram, mas eu não tô sentindo nada, não tenho nada. Geralmente, esse paciente vai fazer os 12 meses normais, como se nada tivesse acontecido. Mas no caso da hanseníase é curioso, porque ali por, por volta da quinta cartela, né? A gente chama de dose, mas por favor, Sim. entendam que dose é uma cartela completa. Por Você está volta falando de dali. um mês, então. Isso. Beleza. Acho que é mais fácil. Por Uhum. volta ali do quinto, sexto mês, mais ou menos, muito provavelmente esse paciente vai ter uma piora nos sintomas. Ou se ele não tinha nada, ele vai começar a ter. Porque a bactéria, né? Você tá matando ela, você tá agredindo, e ela faz aquele Sim. esquema de se me atacar, eu vou te atacar. Então ela começa a tentar revidar, tentar de alguma forma sobreviver e se manter viva. Então muitos desses pacientes está tudo bem, não estou sentindo nada, do nada começa uma cãibra, do nada começa a sentir a dor nas mãos. Eu escrevia muito bem, agora eu tenho dificuldade na escrita, porque minha mão não vai direito, não funciona direito. Eles começam a relatar um pouco isso pra gente por conta disso. Mas aí depois passa esse período, ele já volta ao normal. É só aquela crescente, volta ao normal como se Então, nada. diferente do paciente com tuberculose que tende a abandonar o tratamento porque ele acha que melhorou, no caso do paciente com hanseníase é mais Isso. fácil ele querer desistir porque o medicamento piorou a situação dele. Exatamente, porque ele fala que estava tudo bem, comecei a tratar e agora não está mais tudo bem. Mas é por conta desse mecanismo da bactéria tentando reagir, tentando voltar. E como a gente trata essa questão, né? Na verdade, assim, acaba que a hanseníase ela comete uma população vulnerável. Mas aí é pela questão social, pela questão econômica, acaba cometendo mais as pessoas mais vulneráveis. Mas não é o nosso principal público, a gente tem sim o outro lado também, né? As pessoas socialmente bem, não sei a melhor palavra, mas que estão bem economicamente. Mais desenvolvidos, né? Exato, Economicamente, enfim. economicamente, socialmente, e que ainda assim tem Sim. hanseníase, entendeu? Então a gente tem os dois públicos, os dois lados, mas acaba que acomete mais essas pessoas vulneráveis. E aí o nosso maior problema de desistência é por questões sociais e econômicas. Nós temos pacientes que precisam trabalhar e não tem como faltar ao trabalho para ir para consulta. Já aconteceu casos de paciente falar assim: ah, o meu patrão só me libera se ele souber o que que eu tenho, e eu não quero falar para o meu patrão o que que eu tenho. Aliás, é um direito do trabalhador Exatamente. ali no atestado médico, por exemplo, né? Quem decide se o CID vai estar ali no atestado é o É o trabalhador. trabalhador. Infelizmente, existem patrões que exigem isso Aham. e o trabalhador, sem conhecer o seu direito, ele acaba voltando no consultório. Olha, tem como botar aqui o meu CID, porque o meu patrão não está aceitando o meu atestado, né? Exatamente. E essa, só para concluir bem rapidinho mesmo, é até essa questão do atestado por si só, independente de CID ou não, ele já é um problema, né? Porque muitos pacientes, eles não procuram atendimento porque são novos na empresa Sim. e não querem apresentar atestado, né? Porque são novos, ou eles simplesmente não apresentam atestado porque a empresa não aceita e o risco de desemprego está ali sempre batendo na porta, então ele também não Exatamente. vai se tratar, né? Exatamente. Aí eu faço um adendo aqui para nossa assistente social, a Thaís, que é uma pessoa maravilhosa e que faz muito bem esse trabalho de orientação em saúde. Então, já no início do tratamento, ela já deixa claro para o paciente que ele não tem obrigação de colocar o CID no atestado, que ele não precisa falar para o patrão dele especificamente, né? Eu preciso me ausentar porque eu preciso tratar a hanseníase, mas que é importante que ele fale com as pessoas que Sim. têm contato com ele, o que ele tem, e que ele traga essas pessoas
para avaliação, certo? Esse trabalho é feito lá na unidade e é importante deixar isso aqui claro que é um trabalho que precisa ser feito. As pessoas precisam avisar aos seus familiares, aquelas pessoas que convivem constantemente com elas, mas não necessariamente chegar no trabalho e falar para o seu chefe, ó, vou precisar levar todo mundo aqui porque tá todo mundo... Sim. Mas ainda assim é importante para as pessoas que ele tem mais contato, entendeu? E esse trabalho, então, é feito e muito bem feito lá na unidade. E só queria deixar registrado esse pequeno Sim, sim. adendo. Mas perdi só o que a gente estava falando sobre o atestado, beleza. Mas o paciente ele não precisa mesmo colocar o CID no atestado, mas muitos deles têm essa certa resistência porque todo mês você vai ter que ficar apresentando um atestado, ó, e o patrão já começa a olhar meio estranho, né? Poxa, que doença é essa que você tem que todo mês você precisa fazer uma consulta no médico? Tô preocupado, entendeu? Eu até entendo também um pouco o lado do chefe, da questão de contágio e etc. Então, muitos só pedem para colocar que não é uma coisa infecciosa, não é, mas que ele precisa fazer esse atendimento todos os meses, certo? E aí, esse é um dos grandes motivos que a gente tem hoje para a falta desse paciente. É porque ele precisa lidar com o mundo do trabalho, ele precisa lidar com o desemprego que bate a porta, ele precisa lidar com a família, com as coisas dentro de casa, e aí como é que eu vou sair para ir para uma consulta médica se eu tenho 3 filhos, se eu preciso cuidar de algum parente que está acamado, como é que eu vou fazer? Não tem como. Então, geralmente, o nosso maior problema mesmo dos faltosos, né, das pessoas que não dão continuidade ao tratamento, é mesmo por questões socioeconômicas. Sim. E como é que é a hanseníase? Você falou que é uma doença que está em todos os lugares, né? Sobretudo nas áreas mais vulneráveis, né? Nas pessoas mais pobres, né? Na sociedade. Mas ela acomete alguma faixa etária específica ou ela pega todo mundo? Tem dados sobre isso? Temos sim, inclusive nesse último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, ele mostra que não tem uma idade específica, mas acaba que homens, a gente tem maior prevalência de hanseníase em homens, no sexo masculino, né? E com ali acima de 50, 60 anos de idade. Mas isso se dá muitas vezes porque, por ser uma doença que precisa de muito tempo para você ter os primeiros sintomas, para você maldar que pode ser uma hanseníase e investigar de fato hanseníase, acaba que você demora muito a descobrir. Muitos anos, né? Muitos anos, exato. E quando você vai detectar, você já é uma pessoa de idade mais avançada, entendeu? Mas existe, não tem não é só esse público, ela comete diversos públicos. Tanto que em mulher, acaba que a idade vem um pouco mais para cá. A gente pega um pouco mais mulheres ali entre 30, 40 anos até os seus 50, mais ou menos. O maior público feminino é nessa faixa de idade. Mas a gente tem casos também de hanseníase em criança, menores de 15 anos, menores de 10 anos. A gente já tratou crianças com 7, 8, 3 anos lá no atendimento. Vocês já tiveram, assim, caso de óbito ou tem algum dado de óbito por hanseníase hoje? Por hanseníase especificamente, não. Eu falo mais do meu serviço, né? Sim. Não temos dados de óbito específico por hanseníase, mas muito mais pelas sequelas, pelos agravamentos, pelas situações, porque mexe com o nosso sistema imune, toda doença que mexe com o sistema imune deixa a gente suscetível a muitas outras coisas. Ela é uma doença que abre porta para outras? Não abre portas para outras. Na verdade, outras doenças acabam abrindo porta para a hanseníase. Entendi. Eu acho que o movimento é um né? pouco o contrário. Mas ainda assim, você já está com uma situação, né? Vamos supor que você já seja um idoso para mais de 60 anos de idade, já tem ali a sua pressão, sua diabetes, sabe? Aí já tem alguma outra questão, por exemplo, um HIV, uma tuberculose, e aí contato com uma pessoa com hanseníase, contrai a hanseníase, então você já tem mais um agravamento da sua situação, entendeu? Você começa o somatório de todas essas doenças acabam levando a pessoa a óbito. Mas dizer assim, especificamente, foi hanseníase, pelo menos eu ainda não vi no serviço, não tenho dado mundial, né? Ou Brasil, Sim. a nível Brasil, óbito específico por hanseníase. Mas geralmente eles são por agravamentos ou por outras questões por trás das doenças, né? Existe forma de prevenir a hanseníase para quem, tipo, não tem nada, mas, pô, entendi, vejo risco, estou preocupado, como posso me prevenir minha família? Tem alguma relação com alimentação, talvez?
Nesse caso, não. Mas fica aí sempre a dica, uma das melhores formas de prevenção, que não é prevenção, né? Eu acho que até na tuberculose você vai falar um pouquinho Uhum. disso, que é a vacina da BCG especificamente. A vacina da BCG, ela faz com que você ou não desenvolva, ou se desenvolver, desenvolver uma forma bem mais branda, bem mais leve, bem mais fácil de controlar. Tanto que no nosso diagnóstico clínico, a primeira coisa que vai ser avaliada, perguntada para esse paciente, é se ele tem ou não a marquinha da BCG. Se ele não tiver a marquinha da BCG, ele vai tomar a vacina da BCG ou lá mesmo no atendimento ele vai ser encaminhado para o posto perto da casa dele para tomar a BCG. Então é uma forma de prevenção, não deixa de Sim. ser, e é a principal e primordial, e por isso que a BCG é a vacina que você nasce e já tem que tomar logo a Você que está BCG. assistindo esse nosso bate-papo aí, dá uma olhada aí no seu braço, lado direito, lado esquerdo, né? De repente não tem certeza. Vê se você tem a marca da BCG. Caso você não tenha, e não tenha como comprovar também, né? Porque a gente consegue, às vezes não tem a marca ali no braço, mas tem o registro na carteira de vacinação. Porque não necessariamente vai desenvolver a marca, mas normalmente acontece, né? É comum e é o esperado também. Se você não tem, você pode procurar uma unidade básica de saúde mais perto da sua casa, conversa, ela pede um atendimento, porque talvez seja necessário você tomar, né? Já que a gente tem uma vacina que pretende coibir uma ação grave da doença, ou até mesmo De a própria diversas doença, né? doenças, né? Então é Uhum. importante você se vacinar. Exatamente. Eu ia só deixar aqui registrado que, salvo engano, posso deixar depois nos comentários desse vídeo bem mais claro para vocês. É, é mais atual, é mais recente, né? Não sei de quando pra cá, Uhum, mas é bem recente a vacina da BCG que não deixa marquinha. uhum. A maioria é Antigamente, isso. todas deixavam a marca. Aí, umas novas cepas da vacina é que começaram a ser desenvolvidas e que não deixam uma marca grande, né? Porque tem algumas pessoas como eu que tem um marcão enorme aqui no braço. Mas hoje em dia elas já não deixam marca grande, mas a marca é sinal de que a Sim. vacina funcionou. Uhum. Então, as pessoas que não têm a marquinha geralmente precisam de uma outra dose, geralmente, salvo essa nova, essa cepa da Sim. vacina que não deixa a marca mesmo. Então faça isso, né? Procure uma unidade básica de saúde caso você não tenha, porque aí já não é só hanseníase, é tuberculose também, né? Tô Então é falando isso porque às importante. vezes tem o registro na carteira, mas não tem a marquinha. É sempre bom consultar um médico para saber se precisa de uma nova dose, se é bom tomar de novo ou não, se está tudo certo, só mesmo por precaução. Outra coisa importante aí é para as mães e pais aí de primeira viagem que acabaram de ter o seu filho, certifiquem de sair da maternidade, né, com a vacina da BCG aplicada. Caso não tenha na maternidade, no hospital, o que pode acontecer, vá direto para a unidade básica de saúde, porque lá ela vai estar preparada para receber e fazer essa vacina que é super importante, principalmente nos recém-nascidos, né? Mas é importante você fazer isso e não bobear. Agora, fala pra gente sobre. Aí a gente vai entrar na sua área de fato, né? Que é a sua paixão por medicamentos, né? Farmacêutico é medicamento, não tem outra coisa. Sim. Fala pra gente sobre possíveis reações adversas, né, o que é esperado que aconteça com um paciente no tratamento de hanseníase, até para as pessoas não acharem que, pô, estou passando mal, não é normal. Né? Então, o que é esperado e o que não é esperado, mas pode acontecer. Sim. É, o que é esperado, né? É, esse é o principal trabalho do farmacêutico hoje, no caso lá do ambulatório, porque nossa função é justamente rastrear esses eventos Uhum. adversos que são esperados. E o que não é esperado, a gente mapeia e faz todo um estudo para saber se realmente ele aconteceu naquela pessoa ou se é uma questão que pode acontecer em outras pessoas, né? Se era um efeito que a gente não sabia que existia, mas que existe. Então, assim, como eu falei, são 3 antibióticos que são dados a esse paciente e a gente sabe que a rifampicina, ela é um medicamento que tem uma coloração vermelha, então esse paciente, no momento que ele toma, ele vai fazer um xixi muito vermelho, vai parecer sangue, mas não é sangue, é só mesmo por conta do corante do É medicamento, normal. é normal, mas é normal ali uns 3 dias, passou disso, já fica meio preocupado, já entra em contato. Não é um efeito adverso, né? Mas é Uhum. sempre legal Sim. falar. A clofazimina,
que é o outro medicamento que nós temos. Também não é um efeito adverso, mas é importante falar que ela é um antibiótico que vai atacar um pouco mais as bactérias na pele. Então acaba que ela pigmenta um pouco a pele. E a pessoa começa a ficar um pouco mais morena, né? Ter uma pele um pouco mais bronzeada. E às vezes umas pessoas que são muito brancas começam a ter um escurecimento da pele. As pessoas já ficam assim, ué, como assim? Tô escurecendo. Sim. Mas é dado do medicamento, e aí depois que você termina de tomar as suas cartelas, ali uns 6 meses para frente, o tom da pele já vem voltando ao normal. Já vai normalizando. Mas por se tratarem de 3 antibióticos fortes, de medicamentos, né, que antibiótico já é uma coisa forte, mas imagina 3 É. juntos, entendeu? Eles têm uma ação, né, Haja organismo para suportar, né? haja organismo. Tanto que uma das orientações que a gente sempre dá é tomar os medicamentos depois do almoço, porque o corpo já está fazendo a digestão, você tem menos chance do efeito adverso. A gente sabe que é normal o paciente ter um pouco de enjoo, ficar, né, com aquela sensação de enjoada, alguns até vomitam mesmo, dor de cabeça, aquele teto preto, a vista escura, né, escurecer, você quase tontear para desmaiar. Alguns relatam desmaio, dor de cabeça forte. É normal por conta do organismo. Você está dando ali uma bomba de antibióticos. E no primeiro dia, todas as consultas que ele vai lá no ambulatório, na unidade básica, né, onde ele vai fazer a consulta dele, obrigatoriamente ele precisa tomar uma dose forte, que a gente chama de dose de ataque, que é composta por 6 antibióticos. Então imagina, né, 6 antibióticos do nada entrando ali no seu organismo, e às vezes essa pessoa chega em jejum, porque não tem o costume de tomar o café da manhã e vai para uma consulta de manhã, tá em jejum. A gente sempre pede, poxa, come alguma coisa, um biscoitinho quando vier para consulta, mas nem todo mundo segue isso. Então acaba que toma ali aqueles 6 antibióticos, não pode deixar de tomar, não pode levar para casa, tem que tomar ali no serviço. A gente chama de dose supervisionada, né? Acaba que a gente precisa ver a pessoa tomando. E aí é onde tem mais essas reações do enjoo, da tontura, da dor de cabeça. E o terceiro medicamento que nós temos, que é a Dapsona, ele já é um medicamento estudado há muitos anos, né? Inclusive, o tratamento da hanseníase há muito tempo atrás era só com a Dapsona. E aí as pessoas começaram a ter uma resistência antimicrobiana, aquela coisa toda, e aí entraram os outros medicamentos. Mas a Dapsona, ela tem um efeito nas nossas células sanguíneas. E aí, por ela atuar, ela meio que ter esse efeito nas células sanguíneas, acaba que muitas pessoas que tomam por muito tempo têm anemia. E aí um dos principais sintomas da anemia é aquele cansaço, uma pessoa mais indisposta, que relata pra gente que antes conseguia andar uma certa distância. Eu ia na padaria e voltava numa boa. Hoje em dia, o simples fato de eu ir na padaria, eu já chego lá ofegante, cansada, coração acelerado, como se eu tivesse corrido uma maratona. Esse é um dos principais sintomas de alerta pra gente. E o que a gente mais fica atento, porque é o sintoma que a gente sabe que é o que mais acontece, vamos dizer assim, e que a gente está sempre pronto para trocar de medicamento caso isso aconteça. Mas é o principal sintoma que nós temos. Existem outros que às vezes, muitas vezes são relacionadas à interação medicamentosa. Já aconteceu lá da gente ter que trocar o medicamento do paciente porque ele tomava alguma coisa antes, e aí quando ele começou a tomar os medicamentos da hanseníase, os dois medicamentos interagiram e aí ele começou a ter Eu ia perguntar isso agora sobre se existe uma contraindicação, né? contra não, mas a gente sempre faz esse mapeamento. Por exemplo, eu tomo o medicamento da pressão, da diabetes, eu tomo um antidepressivo, acontece muito isso, né? Eu tenho HIV, então já tomo meu coquetel, e aí a gente sempre faz esse mapeamento da interação do medicamento que o paciente já toma com o que ele vai começar a tomar por conta da hanseníase. E se apresentar para a gente ali no nosso estudo que esse paciente pode ter, por exemplo, um ataque cardíaco do nada, a gente já vai começar a avaliar com o exame. Vamos pedir um eletro, vamos ficar de olho aí nesse Sim. coração, vamos, né, acompanhar, mapear. Se a gente sabe que o paciente já tem uma questão de não se alimentar direito e tudo mais, e vai começar com a dapsona que causa anemia, a gente já vai mapeando ali com o exame de sangue, já vai olhando os níveis do hemograma dele direitinho para ver se ele vai desenvolver ou não uma anemia, e o que é o mais rápido possível a gente troca de medicamento, sabe? Entendi. Já, assim, perspectivas de futuro com relação à doença, né? Como é que tá? A vacina específica ou vai permanecer a BCG?
Como é que são os estudos pensando no É, futuro da doença? a BCG continua sendo o principal e Sim. vai continuar sendo para o resto da vida, porque, como eu falei, né, ela não é só hanseníase, ela é para diversas outras doenças, né? Ela é uma cepa, né, de bactérias, um complexo de bactérias que o seu organismo vai reconhecer e vai começar já a produzir anticorpo para matar, para matar essas bactérias caso você tenha contato com elas. Então a BCG continua sendo a nossa vacina principal para muita coisa, inclusive. Mas a gente tem perspectivas de futuro, de desenvolvimento de vacina, desenvolvimento de medicamentos. Inclusive, lá onde eu trabalho, nós somos um centro de pesquisa, então alguns pacientes são elegíveis, né, para a gente poder coletar um sangue, fazer algum estudo mais profundo, dar uma avaliada, para tentar sim detectar algum medicamento, uma vacina, alguma possibilidade para que a gente tenha aí, por exemplo, uma prevenção para quem já tem a doença. Poxa, tô com hanseníase, posso tomar uma vacina para no futuro, né, obviamente. Posso tomar uma vacina que vá me ajudar? Pode. Ou uma vacina específica para você não ter hanseníase, né, como é o caso do sarampo. O Brasil já foi um país com sarampo erradicado. Sim, A já gente foi, né? já foi, exatamente. A gente já conseguiu Até alcançar. varíola também, por exemplo, a Pois gente tem é, casos recentes, né? a E era gente uma doença que conseguiu tinha sido erradicada. erradicar, exato. A gente conseguiu chegar nesse patamar porque começou a estudar e conseguiu desenvolver uma vacina de prevenção. Então, temos essas perspectivas. O ambulatório lá é a unidade de referência, até de produção, né? Falo de artigos, publicações. A gente faz muito esse trabalho de publicar estudos, mesmo que sejam estudos assim para dizer, ó, realmente, isso que vocês achavam é isso mesmo, Sim. até artigos que dizem, ó, isso aqui não faz o que todo mundo achou que fazia, o certo é fazer desse jeito, esse medicamento aqui não funciona da forma que todo mundo achou que ele funcionava. Enfim, diversas publicações dos mais variados tipos nós temos lá Sim. e temos essa perspectiva, esses estudos que estão em andamento, que são para pensar em vacina e medicamento. Ah, como é que o Ministério da Saúde, ou até vocês mesmos que trabalham mais especificamente com essa doença, vocês veem o aumento dos casos ou está diminuindo? Então, não tenho muito uma noção por conta da unidade que eu trabalho, né? Acaba que a gente fica um pouco Uhum. preso ali à unidade. Mas nos estudos que nós temos, o Brasil ele ainda é um país que mais notifica casos, dois, né? Ele está ali no top 3, como eu falei no início, do país que mais notifica. E aí fica aí aquele questionamento, né? Mais notifica porque é o país que mais pesquisa, que mais busca, que mais diagnostica, sabe? Que mais corre atrás, ou mais notifica porque realmente é o país que mais tem caso negligenciado, Sim. sabe? Que realmente a gente deixa passar e aí quando descobre que tem, acaba que sobe o número demais, É. entendeu? Porque acaba sendo uma doença negligenciada, né? Como eu falei também, ela é muito facilmente confundida com outras doenças. Então, e muitos profissionais não estão preparados para olhar e falar assim, não, pode ser hanseníase. Geralmente já pensam em 1 milhão de outras coisas antes de fato dizer que é hanseníase. A gente precisa também de mais campanhas na televisão, nas redes sociais Exatamente, sobre a doença, exatamente. né? Falar sobre ela, explicar o que é, quebrar Sim. o estigma. Tem aumentado bastante Uhum. essas questões, né? A gente tem o Janeiro Roxo, que é o mês de conscientização da hanseníase, e tem aumentado as ações voltadas para isso. Já tem um tempo, posso colocar aí um pouco depois da pandemia para cá, o Janeiro Roxo tem ficado um pouco mais constante. Uhum. Aí o Ministério da Saúde coloca um pouco mais de propaganda na televisão, faz mais ações. Nós temos ações que são feitas, por exemplo, com moradores de rua, em hospitais, em unidades de saúde, aquelas palestras, né, roda de conversa, debate em grupo, isso tudo é feito, cartaz, enfim. Uhum. Mas geralmente fica muito restrito ao Janeiro Roxo. É. Acaba que por ser o mês de conscientização, você vê muitas ações em janeiro e no restante do ano você já vai perdendo um pouco o foco. Até porque a gente não tem só hanseníase no Uhum. mundo, mas ainda assim é pouco falado ao longo do ano, né? Por um lado, essa questão dos meses, né, coloridos, né, relacionados às doenças, por um lado é super positivo porque tem um enfoque muito grande em determinadas doenças que são bem necessárias,
que há uma necessidade muito grande de discussão e de reverberação dessa informação, mas por outro lado é o que você falou, né? Acaba concentrando muito naquele mês. Isso, porque você fica preso. Se a gente fala fica aí no de. esquecimento. Exato, se a gente só fala de tuberculose em agosto, se agosto é o mês de conscientização da tuberculose, vamos deixar para falar de tuberculose só em agosto. Né? Entendeu? E o restante do ano a gente finge que tá tudo bem, Sim, vida é que importante a segue. gente dizer que a gente não está questionando a estratégia. Eu, por Exato, exemplo, eu muito gosto, boa. eu gosto, sim. Eu acho muito boa. Mas é isso, né? Tem essa questão mesmo de repente a gente foca muito numa questão e acaba indo para outras. Por exemplo, a gente tem meses que não é de uma única doença, são duas, às vezes três. Então, mesmo nesse mês focado em determinadas doenças, você tem que falar um pouquinho sobre cada uma, né? Então você perde também um pouco esse pouco do foco. foco, exatamente. E fica também essa coisa, né? Ah, vamos falar sobre hanseníase em janeiro, e em fevereiro, e em março, e em abril, e por aí vai. Então, você ter também um projeto, enfim, uma possibilidade de você trabalhar um pouquinho não de todas, né, mas das principais, das doenças mais negligenciadas ao longo do ano, Sim. sabe? Todos os meses falar um pouquinho, disseminar um pouquinho, trabalhar um pouquinho, também importante. Esse é um dos grandes desafios de quem está na atenção primária, né? No caso da atenção primária, a gente tem como carro-chefe não é nem o tratamento da doença. Né? O tratamento da doença ele vai ficar para os ambulatórios, para os médicos especialistas, né? Mas na atenção primária, o nosso carro-chefe é a promoção da saúde. Então, ainda que a gente tenha meses estratégicos para determinadas doenças, o trabalho da atenção primária é trabalhar, né? Redundante. Mas o nosso trabalho é focar nessas doenças o tempo todo através de ações de promoção, né? Promovendo a saúde. Grupos educativos, por exemplo, sobre tabagismo. Então a gente faz a cada 15 dias na unidade básica de saúde, né? E nisso a gente consegue inserir grupos de discussões também sobre hanseníase, sobre HIV. Então, pelo menos na atenção primária, esse foco de educação, que também leva em consideração o conhecimento popular em saúde, funciona bem, né? Porque a gente, por mais que tenha os meses, como a gente falou que agora, a gente consegue discutir isso no nosso dia a dia. Exatamente. E tirar as dúvidas Mas também dos nossos usuários. fica aí o questionamento, né? Quando foi a última vez que num desses grupos você falou sobre hanseníase com os seus pacientes? Exatamente, né? Por isso que eu Deixa falei. aí em aberto. Por isso que eu falei sobre isso, né? Que a gente tem a possibilidade de escolher o tema que a gente quiser, sem ter essa interferência do janeiro roxo, do outubro rosa. E a gente fala realmente do que a gente quer. Mas também dentro da atenção primária, das unidades básicas de saúde, também a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque essa questão dos meses também é levado muito ao pé da letra. Então a gente está todo mês enfeitando a unidade para determinada doença e também foca o mês inteiro discutindo Naquela aquela doença, né? Exatamente. E deixa de falar sobre diversas outras questões. Mas assim, teve alguma coisa que você não falou, que eu não perguntei, que você considera importante falar aqui? Acho importante só falar que da questão das sequelas, que não são sequelas, né? Mas a hanseníase, por ser uma doença que ataca muito o nosso sistema imune, ela acaba gerando reações inflamatórias no nosso sistema imunológico, e essas reações são agravos da doença, né? Do curso normal da doença, porque muitas pessoas chegam com uma manchinha, alguma coisa, a gente trata ali por 6 ou 12 meses, né? O tratamento demora de 6 a 12 meses. Você vai tratando ali ao longo do tempo, aquela pessoa vai tendo a diminuição, ela recebe a alta dela, vai embora e vida que segue. Mas existem pessoas que têm essas reações inflamatórias que são agravos da doença, que é a reação do tipo 1 e reação do tipo 2. E aí esses agravos, às vezes, são piores do que a própria doença em si. Às vezes não, na grande maioria, são piores do que a doença em si. E é importante falar que esses agravos eles podem acontecer em qualquer momento. Sabe? Não é exclusivo de um paciente que não foi tratado, não é exclusivo de um paciente que começou a tratar em 1 ano, em 2, em 3. A gente tem casos de pacientes que são tratados, que recebem a alta e 5 anos depois tem algum tipo de agravo. Sim. Entendeu? Não que o tratamento não tenha sido efetivo, mas por conta do sistema imunológico que ficou um pouco abalado por conta da hanseníase, entendeu? O diagnóstico precoce é o principal. Uma vez que você é diagnosticado, começa a tratar o quanto antes,
o quanto mais rápido possível, Sim. né? A chance de você ter esses agravos diminui absurdamente. Então acaba que muitas das pessoas que têm alguns agravos são pessoas que demoraram muito tempo a diagnosticar e a começar a tratar. Mas acontece, e é importante falar que eles acontecem, que não é normal, mas é esperado. Depende muito do sistema imunológico, né? Vai depender da pessoa, mas que eles acontecem. E as unidades estão sempre prontas para tratar. Por serem inflamações, episódios inflamatórios, né? Reacionais inflamatórios, o tratamento é feito com corticoide, que aí é para pegar mesmo o sistema imunológico. Esse também é um dos nossos grandes problemas na unidade, por conta dos medicamentos que são prescritos. São medicamentos um pouco mais. Não é nem perigoso a palavra, mas é um pouco mais tenso de você lidar, sabe? Mais tenso, inclusive, do que o próprio antibiótico. Sim. Então é importante falar que eles acontecem e os profissionais da saúde precisam estar preparados para isso. Porque uma pessoa pode receber alta, pode estar tudo bem, até o próprio usuário, né? E ainda assim, depois de um tempo, acontecer um episódio reacional. Bom, 3 pontos importantes que eu destaquei aqui desse bate-papo, que se tiver mais um, a Tainá vai falar aqui muito bem, mas que você, como cidadão comum, seja profissional de saúde ou não, precisa ficar atento com relação à hanseníase. O primeiro ponto é se você sabe que você conhece alguém com hanseníase, seja no seu trabalho, seja na sua família, alguém que você tenha convivido ou conviva por muito tempo, e ainda não te chamaram para fazer um teste, é importante você se apresentar. Acho que você pode fazer isso também, né? Para se apresentar e fazer um teste, né? Poxa, eu tive contato, tenho contato já há um bom tempo com pessoa com hanseníase, queria saber. Esse é um ponto importante que você precisa se atentar. Outro ponto que você precisa se atentar são os sintomas. Né? Então, percebeu uma mancha no corpo, vermelhinha, né? Mais amarronzada, pode me interromper a hora que você quiser, Tá? mas vermelhinha, mais amarronzada, viu umas erupções no corpo, né? Começou a surgir, achou estranho, Perdeu a sensibilidade nesses isso, perdeu a locais. sensibilidade, você pode ir lá também procura unidade básica de saúde ou vai direto em algum lugar que você sabe que tem um atendimento especializado, específico para essa questão. E o terceiro ponto que eu destaco aqui dessa nossa conversa é a marquinha no braço. Da BCG. Isso aí, veja se você tem a marca no seu braço aí da BCG, para a galera mais antiga como eu, que já não tem mais a carteira de vacinação de criança, né? Porque por algum motivo você perdeu, não tem a marquinha no braço, não tem como comprovar. Procura também a unidade básica de saúde, conversa com o médico, porque na conversa ali, de repente você não está vendo, mas ele pode observar. Então não necessariamente você precisa tomar, né, a vacina, Sim, mas conversa mas com um profissional. não, mas fica também aqui de informação que a BCG não é igual a algumas outras vacinas que você só toma uma vez, né? Tem vacinas que só em campanha, só Isso. toma quando é criança e não precisa tomar mais. A BCG não tem muito isso, então se acontecer de não tenho a manchinha, não tenho a marquinha, não tenho a caderneta para provar, você vai tomar uma dose da BCG, tá tudo bem, sabe? Não tem problema. Eu já tenho 2 marcas, mas estou preocupado. Posso tomar a terceira? Pode. Não tem problema Isso nenhum aí. também. Você tomar a terceira, uma quarta, uma quinta. É óbvio que a gente não precisa tomar isso o tempo todo, mas não tem problema nenhum você tomar uma outra Sim. dose se você já tomou a BCG. Aí provavelmente, se você já tiver a marquinha no braço, o médico ele não vai sugerir a Isso, aplicação. Mas é importante você conversar, isso. tire todas as suas dúvidas, converse com os trabalhadores, né? A gente tem hoje um SUS muito mais humano, onde toda a equipe está preparada para conversar contigo, seja de Exatamente. forma mais aprofundada e técnica, ou seja de forma mais superficial, mas você tem essa possibilidade de conversar com qualquer profissional do SUS sobre qualquer doença, e aí você vai tirar as suas dúvidas. Então fique atento a esses 3 sinais que eu destaquei, podem ter muitos outros, mas espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo aqui. Te agradeço, Tainá, por ter cedido o seu tempo aqui para falar sobre essa doença, a sua especialização, né? Você está trabalhando sobre isso. E fica à vontade para fazer suas considerações finais. Mais uma vez, obrigado. É só falar para você, profissional de saúde, né, que fale sobre na sua unidade, até mesmo se quiser, né, usar esse vídeo como forma sei lá, abrir uma porta de conversa, mostre esse vídeo para outros profissionais de saúde e fale, vamos trabalhar hanseníase, vamos falar sobre, vamos pesquisar também, né, saber as formas de diagnóstico, porque é realmente sempre preocupante, né? E agora, tem um paciente aqui com hanseníase, o que eu faço?
para você não cair nessa de não sei o que fazer, não tenho como resolver, o que eu vou fazer. Nem que seja assim, não sei o que fazer, vou mandar para quem sabe. Mas até Exato. para isso você precisa pesquisar para quem você manda, né? E também para você não agir com preconceito, né? Porque a gente também Exatamente. precisa conhecer a doença para nós, enquanto profissionais de saúde, não fazer aquilo que é de mais grave, que é tratar mal, não querer Isso. contato e recusar, não dar acesso ao serviço. Né? Exatamente. Então fale sobre, converse sobre, explique, dissemine aí a palavra da hanseníase. Fale sobre isso, converse sobre isso e não tenha preconceito, né, com as pessoas. Enfim, é uma doença como qualquer outra e que tem cura, tem tratamento, tem cura. A gente pode chegar, sim, um dia no ponto de não ter mais hanseníase no Brasil. Ou de você reduzir absurdamente para a gente sair, pelo menos, ali daquele top 3 absurdo de casos de hanseníase, Pois é. sabe? Então a gente pode chegar nesse nível com informação, Sim. entendeu? Então essa é a dica que fica. Você, paciente, que tem alguma suspeita, procura um médico, procura um sistema de saúde, procura um hospital, uma clínica, a sua UBS de referência, mas procure, converse sobre, fale sobre, pergunte sobre, não saia de uma consulta com dúvida, sempre converse com seu médico sobre as suas suspeitas. E para quem para quem ficou curioso, quer saber muito mais ainda sobre a doença, a gente tem 2 plataformas do Ministério da Saúde que tem cursos ali profissionalizantes, não, cursos com certificação, AvaSUS e UnaSUS. Acessa lá essas plataformas, tem cursos sobre hanseníase e diversas outras doenças, que isso vai te ajudar a se capacitar ainda melhor. Lembrando que os cursos, alguns deles são específicos para profissionais de saúde, mas existem cursos para a população geral também. Então você que quer aprender mais sobre alguma doença que você tem ou que alguém da sua família tenha, acesse essas plataformas, se inscreva, estude, porque é muito importante, né? Quando a gente conhece uma questão de saúde, a gente tem muito mais empatia, a gente consegue entender melhor por que algumas pessoas têm um processo mais lento para responder, para andar, enfim. Mais estudo sobre isso, que é super importante. Quanto mais conhecimento, melhor, e conhecimento ninguém tira da gente. Vou deixar aqui também duas informações importantes sobre estudo, né? O Ministério da Saúde, se você jogar no seu buscador aí, você vai achar os sites do Ministério da Saúde, onde eles falam sobre os boletins epidemiológicos de todas as doenças. Então, nesses boletins, você consegue ter um acesso, né, à quantidade de doença no país, se pega mais homem, pega mais mulher, mais criança, mais adulto, você consegue encontrar essas informações nos boletins epidemiológicos. Só jogar boletim epidemiológico hanseníase, boletim epidemiológico HIV, você acha, e o PCDT, Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas, que é o PCDT que o Ministério da Saúde também disponibiliza para todas as doenças. Então, boa parte das informações que eu passei aqui estão no PCDT de hanseníase, mas existe o PCDT de tuberculose, de HIV, de tudo, que é a forma que o Ministério da Saúde tem de falar para os profissionais da saúde de que forma que eles podem atuar em determinadas doenças. Sim. Então, você profissional ou até mesmo você usuário, paciente, que quer saber um pouco mais sobre alguma doença, é sempre legal dar uma lida nesses PCDT e no boletim epidemiológico. Sim. Bom, para você que assistiu até o fim, deixa aqui nos comentários, ó. Eu assisti até o fim e gostei muito. Bota aí. Aqui não tem opção de não gostei. Não, gostei, eu gostei muito. Aqui a democracia até certo ponto. Você gostei tem que pouco, gostar. eu gostei muito. Exatamente, mas você gostou. Então deixa aqui embaixo. Se você ficou com alguma dúvida, como disse no início, cara, escreve aqui nos comentários que eu trago a Tainá de volta. A Tainá não tem como não vir, porque ela tá aqui em casa, ela é minha esposa, ela mora aqui, então se ela não quiser gravar, eu ligo a câmera e tá gravando. Não, eu tô brincando, óbvio. Não tem pra onde correr, ou vai, ou dá ou desce. Mas deixa aqui a sua dúvida, ela volta aqui e a gente conversa sobre esse assunto e sobre diversos outros, né? Que tem total certeza de que Tainá pode contribuir muito mais com muitas outras coisas com toda a sua experiência profissional. No mais, se inscreva aqui no canal, deixa seu like, super importante que você faça, que você ajuda o canal a crescer, e a gente se vê aqui no nosso próximo vídeo. Um beijo para vocês. Esse é o canal Saúde com a Gente, Dicas do Léo. Tchau, tchau, gente. Um beijão, hein?